dos Apóstolos, hoje é o capítulo 13. Mas antes eu queria lembrar você, caso você não tenha inscrito ainda, se inscreva no meu canal lá aqui no YouTube. E divulgue o máximo que você puder esse vídeo, compartilhe nas redes sociais, compartilhe nos grupos, para que mais pessoas possam também ser alcançadas pela palavra de Deus. Bom, vários dons espirituais se manifestavam na igreja de Antioquia. Era parte da rotina deles o orar e o jejuar sempre juntos. E num desses momentos de oração e de jejum, o Espírito Santo, de forma profética, separou Barnabé e Saulo para uma missão diferenciada. Versículo 2 nos diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Após a mensagem profética, eles partem. Verso 4 diz assim: Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. O procônsul Sérgio Paulo chamou a Barnabé e a Saulo para que ele pudesse ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, procurava afastá-lo da fé. Era costume usar o nome recebido na infância, no caso Saulo, de ascendência judaica, e um outro na fase adulta, por algum motivo especial. Como Saulo também era cidadão romano, passou a ser chamado de Paulo, um nome latino de origem grega, cujo significado é de baixa estatura ou pequeno. Verso 9 diz assim: Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: A partir de agora, em Atos, Saulo será chamado de Paulo. Verso 10 diz assim: Ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda a injustiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? E ainda o verso 11 diz mais: Pois agora, eis que está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Paulo entra em uma sinagoga no sábado, localizada na cidade de Antioquia da Pisídia, e recebe a oportunidade de falar. Verso número 15. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dize-a. Então, começando lá pelo cativeiro, lá no Egito, até a profecia de Davi, ele anunciava Jesus aos ouvintes. Verso 32 nos diz assim: Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais. Como característico da pregação evangelística dos cristãos lá no primeiro século, Paulo fala sobre o propósito da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. A pregação de Paulo se torna mais intensa. Ele mostra que, a partir de agora, em Jesus Cristo, temos a redenção dos nossos pecados. O verso 39 nos diz assim: E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Após a pregação de Paulo na sinagoga, os judeus, vendo o interesse da multidão na pregação, incitaram as lideranças contra os apóstolos. Isso fez com que eles fossem expulsos da cidade. O verso 50 nos diz assim: Muitos judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. De toda forma, mesmo com imensa perseguição, a palavra de Deus se espalhava miraculosamente por toda a região e a cada dia a Igreja de Cristo ia crescendo mais. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor esteja com você e esteja no teu lar.